Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar sobre leitura e escrita criativa. Bom, para a gente começar a entrar nesse universo, a escrita criativa nada mais é do que aprender a contar histórias de forma diferenciada e sem copiar outras produções, é o que se promete, com o objetivo de levar os profissionais a pensar em novas formas de produção textual. O nosso convidado de hoje, o Ângelo Asson, ele é natural de São Paulo, é escritor e designer há mais de 20 anos, colaborou em algumas das maiores editoras do país e, por navegar nessas duas áreas, ele produz seus livros de maneira independente, participando de todas as etapas que vão desde a elaboração do projeto gráfico até sua impressão e publicação, especialmente nas lojas online. Transbordamento, a palavra como companheira, ele reuniu em seus escritos desse momento atual que a gente viveu e está vivendo com a pandemia. Ele é autor também de poesias Coisas da Vida Minha. Ele edita a revista 13 Dicas de Escrita Criativa, que é direcionada aos novos escritores, e também criou os Folhetos Paulistas. É uma série que traz os tradicionais cordéis, além da revista Divagando em Vagão, crônicas sobre trilhos, que mostra o cotidiano do metrô e de seus usuários. Então vamos convidar esse nosso bate-papo. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, observações, mandar esse aviãozinho para outras pessoas. E também o nosso papo estará disponível aqui no GVT e depois no YouTube e em breve nas outras plataformas de streaming, como Spotify. Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Aldonês? Isso, melhorando. Melhorando, a gente está melhorando, né? Tem que melhorar, né? Eu fiz a introdução meio atropelada por causa da luz aqui, mas tentei reunir algumas informações básicas acerca dessa sua caminhada na literatura. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, desde já, muito obrigado por dispor de seu tempo, de estar presente, de dividir com a gente esse conhecimento e todas as histórias. Mas como é que foi esse seu processo de se aventurar na escrita? Como começou tudo isso? Bom, eu que agradeço o convite, né? O espaço. Produtores independentes, a gente precisa desses espaços, né? Caminhar junto, né? Sim. Deixa eu só... Enquanto você estava apresentando, eu estava correndo para correr atrás dos meus filhotes aqui, só que ficaram sim. ali. Tá certo, fica à vontade. Enquanto o Ângelo vai pegar os filhotes dele, boa noite a todos e todas, mais uma vez, sejam bem-vindos. Já peguei toda a família aqui. Certo. É tudo no improviso, né? Um pouquinho mais legal. Pois é. Então, eu sempre escrevi desde pequeno, né? Mas nunca pensei em ser escritor, né? Eu acho que por ser um pouco tímido, então eu acho que eu falava através da escrita, né? Então eu desabafava, eu fazia poesias, não tinha essa coisa nem entendia de rimas, de métricas e tal, então eu simplesmente escrevia, soltava o que vinha na cabeça e tal. Eu chamava de poesia, né? Mas enfim.
Aí depois, na adolescência, a gente montou uma banda e aí comecei a escrever letra de música, né? E aí você Ah, começa a se preocupar mais porque a letra tem que encaixar numa melodia, então não pode ser uma linha pequenininha, outra linha enorme, sem rima, sem, né? Você aham. começa a se preocupar mais com a métrica, com as rimas, né? Com um refrãozinho mais forte e tal. Mas aí foi, aí a vida foi me levando. Eu já quis ser jogador de futebol, só que eu tinha mais raça e velocidade do que técnica. Aí não deu certo. Aí eu quis ser músico, também não deu certo. Aí comecei a trabalhar, meu primo trabalhava com design um filhote da editora Abril, aí comecei, entrei lá para aprender, aí fui aprendendo, aí depois de 9 meses me contrataram, e aí eu fiquei trabalhando com revista por quase 30 anos, e aí foi só em 2015, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar numa editora, que eu morava perto do metrô, e a editora ficava perto do metrô, então, numa dessas idas e vindas, me veio assim um sopro assim, por que eu não escrevo uma revista eu não escrevo crônicas sobre o cotidiano do metrô, né? Aí a ideia veio forte, aí comecei a observar o metrô, os usuários, as estações, tudo que acontecia dentro do metrô, comecei a escrever, e aí nasceu a revista Devagando em Vagão, crônicas sobre trilhos, que tem crônicas curtas, leves, divertidas. Então foi isso, desde pequeno eu escrevo e aí você vai se aprimorando, né? Mas querer ser escritor foi mais ou menos a partir de 2015, né? E aí você percebe que é mais uma das carreiras que eu tinha escolhido que é difícil. É difícil ser jogador de futebol, é difícil Aham. ser músico e é difícil ser escritor. Mas eu continuo trabalhando como designer, que é o meu ganha-pão principal, aliás, é o meu ganha-pão, né? Literatura só pinga, né? Que nem casa com goteira. Mas tá pingando, né? Mas a O gente importante é que tenta quando ganhar pinga, ela jogo, né? molha. E quando Mas não dá para molha, encher vacina. é. Pois é. É, mas o Fernando Pessoa, ele disse certa vez que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Então, essa foi uma das formas de se tentar dominar esse universo real e trazer isso para o universo imaginário. Principalmente numa situação como a gente esteve e está, espero Deus, finalizando de pandemia, né? Que foi uma maneira, é como eu digo aqui no livro que você apresentou, né? O transbordamento, a Sim, palavra como companheira. Então a palavra foi a minha fiel companheira. Em 2020, principalmente, né, que eu produzi muito, escrevi crônicas, contos, poesias, participei de concurso literário, escrevi cena online, dei até aula com o pessoal da Angola, da região do Pengo, em Luanda, do lado de é uma província de Angola. Dei 3 sim, aulas pelo Facebook, mas tinha uma questão de horário, o pessoal era meio bagunçado, aí acabou não indo para frente. sim, sim. Mas fiz muita coisa, comecei a gravar vídeo, né, que eu meio acanhado para essa coisa de vídeo, para divulgar o meu trabalho, né? Teve um amigo meu que falou uma vez, poxa, eu comentei que as coisas não rolavam, ele falou, mas você não aparece, né? Então você tem que aparecer, você tem que dar a cara. Então foi na pandemia que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos e aí gostei da brincadeira e já estou com uns planos aí para o canal, para gravar umas poesias, umas dicas de escrita e tal. Vamos ver o que acontece. É, quem foram as tuas inspirações literárias? Autores assim? Sim, tanto poetas Eu, quanto escritores, no sentido de contadores de história. então, assim, você sabe que eu
Eu escrevo poesia, mas eu não gosto muito de ler poesia. Por quê? Porque, não sei. Porque, não sei, eu acho que a poesia é mais um desabafo de quem escreve do que algo que a pessoa tenha a passar. Tanto que cada um que lê a poesia interpreta de uma maneira diferente, né? Então, eu leio a poesia dos outros, por exemplo, estou lendo uma antologia da Cecília Meirelles, e ela fala muito do mar, das coisas do mar, esse universo de mar, de praia, de navios, de barcos, eu não me identifico muito, por exemplo. Então, tem coisas maravilhosas, eu sei, inclusive uma delas eu pretendo gravar na minha playlist lá de poesias que eu estou organizando. Mas, assim, eu gosto muito de Saramago, Dostoiévski, Uhum. esses autores, principalmente Dostoiévski, que mexe muito com essas questões da mente, Aham. né? Os personagens de Dostoiévski são fantásticos, né? Eles têm aquelas Para muitos, questões mesmo, brigas internas, aquelas questões internas, ele acha que está sendo perseguido, está todo mundo sabendo o que ele está pensando. Então, essas coisas eu acho engraçado, eu acho muito bom. para muitos, o Dostoiévski ele vai trazer algumas possibilidades de terapias psicológicas que são trabalhadas hoje, quando ele começa Aham. a mostrar toda a riqueza do universo do personagem. Exatamente. A escrita criativa, na tua opinião, o que seria uma escrita criativa? Porque muita gente pensa também que é algo redundante. Se eu estou escrevendo algo, eu já estou usando minha criatividade. E o que é essa escrita criativa? Eu comecei definindo, mas só com provocação mesmo, para a gente começar a sair aqui delimitando ou alargando ainda mais esses conceitos. Para você, o que é uma escrita criativa? Faz sentido isso, né? Você está criando, né? Uhum. Apesar de que tem gente que mais copia do que cria, né? Por exemplo, quando apareceu 50 Tons de Cinza, depois você ia na Sim, livraria, só tinha livros semelhantes, com capas semelhantes e com histórias sim, semelhantes. Ou sim. seja, Se você me der, criatividade, né? Discutível. Mas se você me der licença, escrita deixa eu criativa é ver você ali. pegar Escrita criativa é você pegar tudo que você tem na sua cabeça, toda a sua bagagem cultural, tudo que você aprendeu, tudo que você leu, tudo que você vivenciou e transformar aquilo numa bela história. Uhum. E que seja verossímil, né? Tem que passar a realidade, mesmo se tratando de uma ficção de ETs, de bruxas, de seres de outros planetas, fantasmas, você tem que trabalhar essa história de modo que as coisas façam sentido, né? Que os personagens sejam um diferente do outro, que um haja diferente do outro, que o cenário faça sentido, que a sequência da história tem uma lógica, né? Senão, mesmo sendo uma ficção, você não pode escrever qualquer coisa, né? A história tem que fazer sentido. Uhum. Para isso, você tem que usar a sua criatividade e fazer uma escrita muito criativa. Eu pedi licença naquele momento porque eu tinha separado uma frase do Ariano para ler para você. Ariano disse assim: Ah, eu grande não tenho Suassuna. imaginação, eu copio. Tenho simpatia por mentiroso e doido. Como sou do ramo, identifico mentiroso logo. Deu uma travadinha no final. Como sou do ramo, Identifico mentiroso logo. O Ariano Suassuna, com a sua. Suassuna tem histórias maravilhosas. Nossa, Aham, genial. com a sua história. É, em que Eu ia essa falar alguma coisa, esqueci. Isso era escrita sobre criativa, criatividade. em que ponto essa escrita criativa ela vai se diferenciar das demais? Justamente na questão de não querer copiar.
A pessoa tem que ter a sua personalidade, a sua própria escrita. Você, ok, você vai ler, por exemplo, adoro o Saramago, adoro Dostoiévski. Posso até criar um personagem com essas questões psicológicas, né, com essas coisas, mas não querer escrever como o Dostoiévski escreve. Né? Eu tenho que encontrar a minha linha. Ok, você pode, no começo, você pode até começar, adoro Cecília Meirelles, adoro Dostoiévski, vou tentar copiar. Aí você tenta copiar. Mas com o tempo, você vai se libertando disso, você vai encontrando a sua forma de escrita. Eu li um livro aí que a autora não usa vírgula, não usa travessão, não usa nada, ela praticamente só usa ponto final e a interrogação de cabeça para baixo. Não tem vírgula, não tem nada, você vai lendo assim e a leitura flui e você entende absolutamente tudo. Então, é um modo de escrever diferenciado, personalizado. A história é boa, você entende a história. Então, ela se diferencia das outras quando você cria o seu próprio estilo. Que pode até se assemelhar ao estilo de um escritor famoso, não que você esteja copiando. Sim, Você vai sim. ter sempre o seu diferencial. Um elemento aqui ou outro que vá comungar, não é? Com a escrita do outro. Então, a primeira dica é não copie. Use como referência, mas jamais copie. Senão fica aquela coisa pasteurizada. Os escritores, quando estão iniciando, têm grandes dificuldades para colocar, traduzir no papel, colocar para fora os personagens, a sua poesia, o que ele pensa de forma clara e coerente que o outro consiga entender a mensagem. Ou até pode ser proposital, de você fazer algo bastante atrapalhado, mas que você consiga observar aquela escrita e entender. Como é que você ajudaria a essas pessoas que estão começando agora, mas não sabem organizar essas ideias? Que Então, passos? Por exemplo, pelo menos assim, uns 2 ou 3 que você diria para essa pessoa para ela começar a organizar as suas ideias. Que a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o seu curso. desculpa. Está ouvindo? Agora sim. Eu não estou te ouvindo bem. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, porque quando eu Ok, ligo para cá, eu não ouço mais nada. certo, tá certo. Enquanto o Ângelo vai retornar, então se você tiver alguma questão, alguma observação para fazer, pode colocar aqui que a gente vai vendo a possibilidade e diz. E repassa ao Ângelo para Ângelo responder para a gente. Vamos aguardar o Ângelo. Oi, Pronto. voltamos? Agora Voltamos, estou tudo ouvindo. normal. Áudio ok? Então, para quem quer começar a escrever, para quem... É prática, né? Por incrível que pareça, a primeira dica é escreva. Escreva. O que Tem vier, gente que... vai escrever. Tem gente... Oi? O que vier à cabeça, escrever. Porque você tem que praticar, por exemplo, Oscar, jogador de basquete, fazia de 10 arremessos, ele acertava 11. Por quê? Porque ele praticava. Então você precisa escrever, precisa praticar a escrita, de preferência todos os dias, no caminho do serviço, em casa. Tem gente que... A gente fala em disciplina, mas tem gente que não tem disciplina. Às vezes o escritor bom é totalmente indisciplinado, enfim, não tem horário, mas tem que praticar. Segunda dica, reescrever, reescrita. Porque às vezes a gente escreve alguma coisa, sai tão rápido assim, então precisa, a gente fica admirado com aquilo que a gente escreveu, a gente fala, nossa, que obra de arte que eu escrevi, saiu assim, foi praticamente uma psicografia, tá ótimo. Daqui 2 dias você vai ler e vai ver, nossa, que porcaria. Então escreva, reescreva,
busque outras palavras. Quando eu estou escrevendo assim, às vezes eu demoro para repassar um texto assim, porque eu coloco uma palavra no meio da frase e aí eu falo, não é, tudo bem, tá certo, mas não é exatamente essa palavra que dá o sentido 100% exato do que eu quero dizer. Vou na internet, busco sinônimos, busco outras palavras, até encontrar a palavra exata. Por isso que às vezes eu demoro para revisar, para repassar um texto, porque eu fico rebuscando, e você tem que rebuscar. Se você quiser só escrever, escreve de qualquer jeito. Se você quiser escrever bem, escreva, reescreva, busque palavras. Não acredite que a primeira coisa que você escreveu é uma obra de arte. Às vezes é até uma cópia de alguma coisa que você já viu, que você já ouviu, que você já leu, porque a nossa mente às vezes é meio preguiçosa, né? Então ela às vezes encontra uma solução. Você quer escrever algo sobre uma árvore. Então ela busca alguma coisa assim que você não percebe, que você já viu, que você já leu, você escreve, acha que é uma novidade e nem sempre é. Então tome muito cuidado com a primeira coisa que você escreve. Pode não ser algo inédito. Desconfie. Reescreva, busque palavras, busque outras rimas. Então, a princípio é isso. E leia bastante, vá na rua, observe as coisas, viaje, observe a arquitetura, observe o costume das pessoas. Está no trânsito, está no transporte coletivo, observa as pessoas, vê como é que elas se comportam, vai em exposição, adquira, é o que eu chamo de bagagem cultural, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais material você vai ter para escrever. Certo? Acho que dá para começar por aí. Certo. Praticar. No princípio. A Anne, a escritora, ela está enviando uma dúvida para você, está dizendo: eu tenho uma dúvida muito grande em diferenciar poesia de poema. O que diferencia os dois? Você sabe como eu não sou exatamente um poeta, eu também não sei direito. A poesia é essa coisa mais rimada, né? Eu confesso que não sei exatamente as nuances de um e de outro. Para É, mim é tudo a mesma coisa. Eu sou mais do conto, das crônicas, do cordel. que relação você Nunca vê deveria. entre a sua obra e a cidadania? Como é que Como que é? elas. Que relações você consegue ver entre a sua obra e a cidadania? Como é que elas caminham juntas? Então, uh, no isolamento, por exemplo, a gente viu que a pobreza do Brasil é muito maior do que a gente imaginava, né? A televisão foi a porta de saída de muita gente, né? Teve gente que teve que ir para a rua, mas a gente que conseguiu se manter no isolamento, em casa, trabalhando em casa, home office, a gente recebia as notícias pela televisão. Então a gente descobriu, e principalmente o governo descobriu, que tem muito mais pobre do que ele imaginava, muito mais miserável. Então a gente viu muita gente passando fome, passando necessidade, né? E aí no meio da pandemia aconteceu um concurso literário, eu participei, escrevi essa história que veio assim, uma semente de esperança, que é um garoto de periferia que ele tem o sonho de ser professor, não É, apenas para se formar, mas também para ele voltar para o bairro, para a periferia onde ele nasceu, para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que uma das funções do escritor não é só contar histórias, não é só ficar famoso e ganhar dinheiro. Uma das funções, talvez uma das principais que eu considere seja essa, de você identificar as feridas sociais e alertar as pessoas, alertar o governo. Você vai ter, se você tiver espaço, aqui a gente está tendo um certo espaço. Então, a gente pode
falar por essas pessoas que não têm a voz, que não têm microfone, que não têm a câmera para se manifestar sobre as coisas que elas necessitam. Então, acho que essa é uma função social muito importante de quem escreve, de quem faz arte, de quem faz música, teatro, cinema, novela, né? Cutucar as Certo. feridas. Ângelo, de vez em quando a tua voz fica um pouco abafada. Eu posso tentar colocar um fone aqui, deixa eu ver se melhora. Certo. A internet é fogo. Tem esses problemas, né? Ela tanto aproxima Aldo, quanto ela Aldo, você dá. está em que estado? Está me ouvindo? Eu Está estou me em ouvindo? Pernambuco. Sim, agora sim. Pernambuco? É. Está melhor? Falando de Recife, sim, melhorou 100%. 100%? Então eu vou fazer só assim agora. É Pernambuco. porque ele concentra Estou. mais o áudio, né? Quando você está falando diante do Aham. celular, se você se movimenta muito, ele não tem essa modulação, então ele vai tentando captar o som dos Aham. diversos ambientes, do ambiente, do espaço. Mas Valeu a dica. essa relação de escritores, jovens leitores e essas lutas estratégicas para motivá-los a ler. Como você começou a trabalhar estratégias para que as pessoas lessem o que você estava escrevendo? Porque a gente começa no processo de escrita criativa, vai trabalhando, vai tendo conteúdo para mostrar, mas para quem? Como foram suas estratégias para que as pessoas começassem a conhecer a voz do Ângelo? Pois é, eu acho que eu já descobri 5%. eu acho que eu acho que eu já descobri 5%, porque como é difícil. Começa que a gente mora num país onde a leitura às vezes é cara, um livro às vezes é R$ 40 e R$ 40 para. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Às vezes, às vezes R$ 40 para uma pessoa é muito, e realmente para muita gente é absolutamente descartável. A pessoa precisa comprar comida, Uhum. se vestir, morar. Então começa por aí, às vezes não é acessível. Depois a gente divulga pela internet, Facebook, Instagram, blog, YouTube, e isso aí é uma caixinha de surpresa. Você atira sem saber, você atira no escuro. Você tenta isso, tenta aquilo, tenta colocar poesia, tenta organizar, e aí você vê que não dá resultado, você tenta outra coisa, você tenta pelo Face, tenta contatos pelo WhatsApp, e-mail marketing, você tenta de tudo, e realmente o retorno é pequeno. Então por isso que eu falo que eu descobri 5, 10%, é tentativa e erro, e eu estou tentando até hoje. Mas uma coisa que eu comecei a fazer também durante o ano de 2020, eu comecei a fazer saraus online, né, que aí você começa a conhecer outras pessoas aparecem no sarau para fazer poesia, para divulgar o seu trabalho, então você fica conhecendo gente do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Rio, de São Paulo, de Minas, então você começa a fazer assim um intercâmbio, né, ainda que à distância, e as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. E aí do sarau eu comecei a fazer também um bate-papo pelo YouTube, então eu converso sempre sobre literatura e outra forma de arte, pode ser dança, cinema, qualquer outra forma de arte, eu reúno as formas de arte lá. Semana passada eu fiz com você estava falando das crianças, conversei com uma menina de Goiás que, apaixonada pelos livros, 11 anos. Então, quando você vê uma sementinha dessa, você tem mais que apoiar, incentivar, Uhum. divulgar. E é isso, eu estou procurando o caminho das pedras ainda. É complicado, é difícil. Hoje a gente tem uma
definição grande de público. Os mais jovens preferem ler os livros digitais. E alguns são seduzidos a comprarem esses livros, os livros impressos, essas histórias com os livros impressos, mas naquele estilo em que elas estão acostumadas já a lerem. Como você disse, aquela história da cópia, né? Então, eu lembro que quando surgiu o advento dos vampiros, era literatura à vontade sobre vampiros. E até hoje você consegue ver nas prateleiras. Mas já não é uma atração tão forte hoje. Aham. Depois se redescobriu os zumbis. Então, histórias sobre zumbis foram uma chuva de histórias sobre zumbis. E muita gente queria escrever sobre zumbi. É, você, como autor da Amazon, como é que você vê esse público que gosta de comprar os livros digitais? Como foi sua Eu acho conquista que com eles? eu acho que é uma tendência, mas você sabe que tem muita gente jovem, inclusive essa que eu conversei, ela gosta muito dos livros de papel. Uhum, Então não é exatamente uma regra. Os livros de papel ainda vendem muito, né? Ainda tem muito mercado, tanto que todos que eu sim, escrevo eu sim. faço sempre em papel e faço a versão digital. Só esse último aqui que eu fiz em papel, porque ele é uma metáfora da pandemia, ele nasceu dentro de casa, ele é impresso dentro de casa. Eu tô até aqui com a minha prensa caseira. Ai, Ah, você fez em casa tudo isso? É uma obra de arte, então. comprei em 2020 durante o isolamento. Agora caíram todos os livros. Eu tô até aqui com 10 deles que eu tô fazendo, eu tô costurando, olha aqui, tá até a linha aqui. Então eu Ah, imprimo, eu costuro, eu dobro, eu faço furo, eu colo. Aí finalmente você faz a capa, cola a capa, aí tem que dobrar aqui, tem que fazer os vincos. É uma trabalheira. Então sim. como ele tinha essa coisa da metáfora da pandemia, então ele é só impresso. Mais para frente, quando eu me cansar de produzi-los manualmente, ele vai para a Hum. internet também, né? Mas então, quem quiser ele impresso, exclusivo, corra, porque é uma trabalheira e eu preciso de tempo para fazer outras coisas, para Sim, sim, escrever. sim. Então, se eu ficar aqui só fazendo livro, eu não vou dar conta. Então, agora, depois desse, eu fiz uma viagem em agosto para Goiás e eu tirei fotos lá, um lugar muito bonito, do Cerrado, tal, flores, plantas, cachoeiras, tal. E aí eu Aham. lancei um que é só digital. Então, esse aqui foi o primeiro só impresso e o do Cerrado é o primeiro só digital, que tem fotos e algumas poesias lá. Eu falei, nossa, tem coisa muito bonita aqui, eu preciso transformar em alguma coisa, né? As pessoas precisam ver isso aqui, conhecer. E aí eu fiz esse só digital. Mas acho que não importa a plataforma, você lendo, toda leitura é válida, né? Inclusive, Sim. você estava falando dos vampiros, dos zumbis e tal, que eu odeio zumbi, mas essas fanfics que o pessoal lê muito, eu acho que muita gente começa com uma leitura assim, de super fantasiosa, coisas que a gente pode até considerar menores, mas não são, né? Eu acho que são importantes para a pessoa começar a ler, né? Pegar o Aham. gosto pela leitura. Então não importa a leitura, a pessoa está começando, depois ela vai mudando, vai ler uns autores diferentes, tal. O Gabriel Garcia Marques, vai ler outras coisas, Nietzsche, que eu estou tentando entender o Nietzsche, né? Mas esse é difícil. Até eu tenho dificuldade. Mas é isso, É, o Nietzsche, é uma progressão. Se uma o Nietzsche pessoa é um dos nova, filósofos. se uma pessoa que está começando a ler vai querer ler um Nietzsche, aí ela vai desistir de ler, não vai ler mais nada. Então você tem que começar leve e ir progredindo. Sim, sim. E O isso Nietzsche, acontece naturalmente. exatamente. Esse, essa maturidade na leitura,
ela vai ocorrendo a partir, muitas vezes, de coisas básicas. O Nietzsche, ele é enigmático e há muita gente falando bobagem sobre ele. Então, quando vai se falar sobre Nietzsche, muita gente fica na superficialidade das palavras. Mas a filosofia, ela não se atém às palavras. Ela vai te levar a determinados lugares de reflexão. E para isso você tem que unir a sua experiência pessoal, porque senão a leitura que você vai fazer vai ser uma leitura muito rasa. Às vezes as palavras elas são enganosas. Você está dizendo que quando escreve, você vai buscando aquela palavra que diga com o máximo possível de perfeição a mensagem que você quer dizer. E isso é uma coisa que a gente via desde os gregos antigos. Os gregos antigos, eles faziam isso. A lógica é uma tentativa de fazer com que essa palavra, ou que esse recado, esse diálogo humano, ele seja o mais perfeito possível. Porque a gente tem muitas ambiguidades. E essas ambiguidades, fora o nosso estado de espírito, ao pegar a leitura naquele dia, vai fazer N encaminhamentos. Mas, como é que é teu processo de criação? Como foi, aliás, deixa eu voltar um pouco à pergunta. Como era o teu processo de criação antes e durante a pandemia e agora nesse aprendizado já que a pandemia fez com todo mundo? Como foi essa evolução? Bom, eu sou geminiano, eu falei em disciplina, né? Mas eu nunca sei qual dos gêmeos é que acorda naquele dia, né? Então, a gente fala em dicas de escrita criativa, mas a dica é que nem conselho, né? Você lê, você pode testar, pode funcionar com você ou não. Uma dica que funciona para mim pode não funcionar para você. Eu falo, escreva de dia que é melhor. Você não consegue escrever de dia. Para você é melhor escrever de noite. Então, a gente dá as dicas e a pessoa lê e ela vai aproveitar algumas e outras ela vai descartar. Tem dica que eu dou que eu não pratico, mas eu sei que serve para outras pessoas. Então eu sou assim, eu era mais indisciplinado. Aí com o isolamento social eu passei a ter mais disciplina, comecei a escrever mais, comecei a ler mais, comecei a rebuscar mais. Mas é complicado quando você... É difícil o escritor que é só escritor e consegue acordar e falar, hoje eu só vou escrever. Eu não consigo, porque eu tenho meu trabalho, então o meu trabalho começa às 10 horas e... Aí tudo bem, eu sinto que eu rendo mais para escrever na parte da manhã. Só que chega às 10 horas, eu tenho que começar a trabalhar. E às vezes eu estou trabalhando e estou escrevendo ao mesmo tempo, e aí não é aquela coisa perfeita, maravilhosa e tranquila, logo te pede um negócio, você tem que parar, então fica aquela coisa picada. Então o meu processo de escrita é esse, é uma coisa picada, eu nunca sei que hora que eu vou ter livre para escrever. Porque aí você trabalha o dia inteiro, você fala, bom, de noite eu vou escrever, aí chega de noite você está cansado, você fala, não consigo escrever mais nada. Então eu escrevo quando dá, esse é o meu processo de escrita, mas a minha mente está sempre trabalhando, está sempre criando coisas, tentando criar coisas. Às vezes eu começo a escrever uma coisa, já pulo para uma outra, já tenho uma outra ideia e aquela outra primeira ficou parada. Então, não façam isso. Foco, minha gente. Disciplina, não façam como eu. Então, eu sou um exemplo do que não fazer. Tenham disciplina, escrevam, foco. Resolveu escrever uma história de amor? Vai com ela até o fim. Não para no meio do caminho. A não ser que você fala, não, essa história aqui não está legal, não está rendendo. Se você achar que tem que descartar, não tenha apego também. Essa é uma outra dica. Se você acha que aquilo não está do jeito que você gostaria, não tem como melhorar, não tem como consertar, não é uma boa história, desapega, joga no lixo. Começa outra. Vai em busca de uma história boa. Mas, de preferência, com um foco, uma prioridade. Sim. Mas
eu não sei como é que, sendo tão indisciplinado, eu fiz tantos filhotinhos. Mas Pois é. acho, acho que é porque eu não paro de criar, né? Eu tô sempre criando. E eu Quer tenho apresentar? e eu tenho essa coisa de também de fazer também o layout, né? Também eu trabalho com design, então eu faço design e Sim, escrevo, sim. né? Reviso, eu faço tudo. Então eu acho que eu ganho um certo tempo nessa coisa de eu não vou contratar alguém para fazer um design, para refazer, não gostei, não era isso que eu estava pensando, faz de outro jeito. Então eu já faço do jeito que eu quero. Então não tem muito vai e vem, né? Então acho que isso acelera um pouco o processo também. Quer apresentar os seus filhotes pra gente agora? Pode ser. Você sabe que o último foi esse transbordamento aqui, que ele Sim. não foi pensado, eu não falei, vou escrever um livro em 2020. Não. 2020 eu fui escrevendo aleatoriamente, sem pensar em nada, poesias, contos, crônicas, aí chegou no fim do ano, aqui tem texto de março a dezembro, né? Chegou no começo de janeiro de 2021, falei, por que eu não pego todos esses textos e monto um livro? Então ele é um livro que foi montado, eu peguei, ele está organizado, não é um diário, mas ele está organizado mês a mês, né, que é essa passagem que a gente teve no isolamento, né? Então está dividido mês a mês aqui de março a dezembro, e aí, Ah. inclusive isso aqui, tem a parte do design, que se você virar, você tem aqui o número de mortes Ah, mês a mês. Tem a curva, né, até dezembro. ah, Tem sim. o cara do autor aqui de máscara, né? Espantado, Aham. tristonho. E E aqui eu falo tudo o que aconteceu. Tem até umas pequenas notícias assim de coisas que aconteceram no Brasil e no mundo. George Floyd, política, racismo, Amazônia queimando, apagão no Amapá. Então coloco algumas pequenas pílulas perto dos textos correspondentes para a pessoa saber fazer a relação do que eu escrevi com o que estava acontecendo na época, tal. Então, é um apanhado. Tem poesias, tem contos, tem crônicas, tem um monte de coisa aqui. E o primeiro que eu fiz, que foi esse aqui, também foi artesanal também. Eu imprimi numa editora que eu trabalhava, também eu dobrei, eu grampeei, eu refilei, eu fiz a capa. Essa capa aqui é a minha mão. Ah, Eu passei tinta na mão e fiquei carimbando várias mãos assim, até encontrar uma mão bem bacana e que virou a capa. Que é Coisas da Vida Minha. E aí tem aqui a linha da vida, né? Cadê? Enfim, aqui passa a linha da vida, então, sim, sim. Coisas da Vida Minha, que são poesias que falam de sentimentos, coisa bem pessoal até. E, e é a mão que escreve, né? A mão do escritor. Aí depois eu comecei com esse aqui, que eu gosto de cordel, né? Ah, Gosto sim. da leitura simples da fã, eu gosto que as pessoas entendam o que você escreve. E o cordel é uma leitura simples, prática, direta. Ainda assim, claro, em outros tipos de texto eu gosto também de passar coisas que as pessoas não conhecem, uma palavra nova, um lugar novo, alguma coisa. Eu não gosto só de escrever fácil também, eu acho que a gente tem que passar algum tipo de conhecimento, alguma coisa nova para quem está lendo, né? Mas aí eu criei essa série aqui dos folhetos paulistas, mas não tem só cordel. Tem cordel, tem poesia, tem crônicas. Aí tem aquele do metrô, que eu já falei, né? Que são crônicas do Aham. cotidiano. Tem o Inácio, que eu já falei. Acho que é isso. E outras coisas virão. E aí no meu canal no YouTube tem duas cenas online que eu escrevi em 2020. Uma chama Amores, que fala das várias formas de amor. Teve um pesquisador que encontrou mais de 600 expressões para definir o amor, né, em várias línguas. E a gente pegou alguns desses e fez uma cena online, eu, meu filho e mais duas pessoas. E depois eu escrevi uma e gravei também só com meu filho, que chama Quem Está Aí, que seria um pós-pandemia, um cara que vive recluso, isolado, já descrente. Ele recebe uma visita inesperada, alguém bate a porta, e esse cara que recebe a visita, ele é meio
Ele ouve vozes, ele não sabe se está no mundo real ou imaginário, ele recebe essa visita, ele não sabe quem é, ele não conhece, ele acaba deixando entrar, e começam a conversar. E aí tem um final inesperado também, chama Quem Está Aí? Está lá no meu canal no YouTube. Todo em preto e branco também, essa coisa da pandemia, que esse livro também é todo em preto e branco, então eu fiz meio na pegada desse livro aqui, uma coisa bem... E na verdade não é uma cena ensaiada direitinha, é como se fosse uma leitura, então a gente, propositalmente, a gente está com o texto ali, a gente está lendo, meio que encenando, meio que um ensaio mesmo. É interessante. E que agora eu estou reescrevendo para... em forma de texto mesmo, assim, para fazer uma revista como o Inácio, assim, uma revista pequena. Assim. Com a história, não em forma de diálogo, em forma de história mesmo. Inclusive, eu posso até aproveitar, eu falei de revista pequena, de livros pequenos, histórias pequenas. Eu percebo que muitos dos livros, a maioria dos livros, você vai numa editora, numa livraria, a maioria dos livros tem, parece que é obrigatório ter 400 páginas. E eu não sei você, mas quantos livros eu já li, que eu chegava na página 200, o livro começava a ficar repetitivo. Tinha coisa que já estava escrita ali no livro, a pessoa está falando de uma outra forma. Então eu acho que uma história tem que ter a quantidade de páginas que ela precisa para contar a sua história, nem mais nem menos. Não enrole seu texto, não enrole o leitor. O leitor não é besta. Ele percebe quando você está enrolando, que nem novela. Novela você está assistindo, ela já passa a mesma coisa. Você pula um mês sem assistir a novela, tá a mesma coisa. Então escreva sua história sucinta, com o número de páginas que ela precisa ter, nada mais. Não se prenda às 400 páginas. Parece que é uma lei, uma norma. Uhum. Mas isso só estraga a sua história. Eu acho. Diante de tanta experiência na escrita, o que é Tô que não aprendendo pode aí. faltar? Oi? Mas o que é que não pode faltar na história, na própria escrita, para que o leitor ele continue tendo interesse na leitura? Porque, como você falou, uma das coisas que a gente observa é que muitas escritas se tornam repetitivas e às vezes você vê que um personagem ele tem uma personalidade de uma forma, ele é de um jeito, aliás, quando a história está no meio, ele abandona aquele jeito dele, é outra coisa, é outra pessoa que está ali. Outra coisa que a gente observa também é esse deleite que vai se perdendo porque a própria história ela começa a ter outros elementos que vai encaminhar para um outro passo. É como se a história entrasse no portal e fosse para outro universo, como se fosse uma fuga do escritor, entende? Uma das coisas e quem fez isso de maneira colossal foi o livro Nárnia. Então você consegue entrar em outro portal. Em desenho animado até hoje as pessoas falam muito que daqueles garotos que entram no parque e vão para outro mundo. Eu estou falando isso de maneira proposital, mas eu estou falando daquela história em que você vê o encaminhamento, você vai começando a gostar do personagem, de repente ele muda o jeito dele, sem causa aparente, ou a causa mínima, assim, fraca demais, e a história se encaminha para um outro portal, entra no universo de Nárnia, vai se desbandar em outra coisa. Você disse da questão dos livros. Um dos livros uma trilogia que eu gostei muito foi a do Senhor dos Anéis. Então ele consegue, se não me engano, tem quase 1000 páginas a história, mas é uma história que eu não conseguia parar de ler. Parava pelas obrigações, mas não conseguia parar de pensar na história, em saber o que é que iria acontecer no momento seguinte. Então, o que é que não pode faltar no processo de escrita criativa? Para que esse interesse ele continue sempre aceso, o leitor fique motivado a ir buscar o final, continuar lendo.
O livro, tudo bem, eu falo das histórias curtas, mas o livro pode ter 5.000 páginas. Se ele for bem estruturado, você leu aí essa história que, se você pudesse, você ia do começo até o fim sem parar, né? Então é uma Aham. história bem estruturada, personagens bem criados, cada um com a sua personalidade, seu modo de falar, suas reações que não mudam ao longo da trama, a não ser a pessoa, o personagem pode mudar no meio da trama desde que faça sentido, desde que faça sentido para a história. Aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa que transformou aquela pessoa. Mas assim, Sim. a pessoa mudar do nada, assim, é uma falha de organização da história, uma distração do autor. Para isso existe até a tal da leitura crítica, né? Você passa a sua história, porque você já está viciado na história, você passa essa história para um profissional que vai ler do zero como um leitor. Então ele vai detectar mais facilmente todas as falhas que tem na história. Isso aqui não está fazendo sentido, esse personagem era calmo, agora ele está todo agitado, assim, do nada, nada aconteceu para que isso acontecesse, para que houvesse essa mudança. Então, ajusta aqui, ajusta ali. Então, essa função da leitura crítica. Então, você precisa muito bem estruturar a sua trama. Na próxima edição dessa revista aqui de dicas, eu vou falar, porque tem uma história também que eu comecei. Uma das coisas que eu comecei e parei no começo da pandemia, eu comecei a escrever uma história, está com 60 páginas e está parada. Então preciso retomar. Mas essa história que está parada, eu tinha na minha parede pregado assim, eu vou até desenhar aqui, eu colei na parede uma estrutura assim. Ah, sim. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim. Capítulo 1, a viagem. Capítulo 2, o acidente. Capítulo 3. Então, você colocava tópicos curtos só para você ir se guiando. É um esqueleto da história para você não se perder. É uma coisa fixa? Não é uma coisa fixa. De repente aqui, eu acho que deve entrar um outro capítulo. Eu mudo isso aqui, eu só acrescento um outro capítulo aqui, prego na parede, uma nova folha assim para eu me guiar e vou na sequência. E então isso é bom para você se organizar, para você não se perder. Outra coisa é a criação dos personagens, como você disse, né, para o personagem não mudar da água para o vinho. Cria os personagens direitinho antes, a idade, como ele se veste, como é que foi a criação dele, os gostos dele, o que ele trabalha, o que ele gosta de comer. Defina bem os personagens, que com certeza a história que você leu, Senhor dos Anéis, Harry Potter, os personagens foram extremamente bem trabalhados, e é por isso que eles são verossímeis. Você acredita na história, mesmo sendo uma coisa absurda. Você acredita, você entra na história, porque ela foi muito bem estruturada. E, sim, o que faz, uma das coisas que faz o leitor se prender na sua história, é você não deixar a sua história óbvia. Então, vamos supor, o cara brigou com a namorada. Aí ele fala, eu vou comprar flores, eu vou levar na casa dela, vou tocar a campainha, ela vai abrir, vou entregar as flores, ela vai ficar feliz, a gente vai se abraçar, vai se beijar e vai voltar ao relacionamento. Então você escreve isso. Ele foi lá, comprou flores, foi na casa da namorada, tocou a campainha, ela abriu a porta, viu que era ele, bateu na cara dele e foi. Então você tem que dar para o leitor o que ele não está esperando, senão você torna a sua história óbvia. Se o leitor adivinhar tudo que vai acontecer na sua história, ele não precisa ler o seu livro. Então dê ao seu leitor coisas que ele não está esperando. Se ele acha que o cara vai se dar bem, faz ele se dar mal. Se acha que o cara vai quebrar a perna, faça com que ele não quebre a perna, certo? Essa é os pontos de virada, né? Como é o teu Não curso de... de... Perdão. Oi? Perdão, Não, é pode isso aí. concluir.
Eu já Como é o concluí, teu era isso. curso? Curso? Então, não, na verdade o que eu tenho é a revista que eu estou escrevendo. Estou pretendendo ou fazer um e-book em forma de curso mesmo, ou pelo YouTube fazer pílulas de dicas de escrita. Estou tentando me organizar aí para Ah, bolar sim, alguma sim. coisa. Você acredita que o ato de escrever, ele vai auxiliar nesse processo de você vencer alguma limitação que se tenha? Por exemplo, você iniciou falando que é tímido. Então, através da escrita, começou a vencer a timidez, conseguiu mostrar melhor o seu universo, descobriu novas formas de como atingir as pessoas com as suas mensagens. A escrita facilita muito esse processo. Eu acho que toda forma de arte é uma forma de você se comunicar, né? Seja música, seja vídeos, poesia, escrita. Agora, é difícil dizer que a escrita faz com que você perca a timidez. Eu, como um tímido, eu sei, eu já fui muito mais, né? É um processo longo, demorado, você luta diariamente contra isso. Então, a escrita pode ajudar. Uma pandemia, por incrível que pareça, pode ajudar, porque eu comecei a gravar os meus vídeos por conta da pandemia. Sim. Então, quando que eu ia estar aqui dando a cara a tapa aqui, falando para sabe lá quantas pessoas ouvirem? Então, você entra em situações extremas que ou você faz, ou você faz. Então, mas a escrita, a escrita e a leitura também é ferramenta, porque assim, às vezes a pessoa não fala as coisas, não conta uma história, não se comunica porque ela não tem conhecimento, não tem base, não tem vocabulário. Então, quanto mais ela lê, quanto mais conhecimento ela tem, mais segura ela fica para falar sobre determinado assunto, né? Por isso que quando a pessoa vai dar uma palestra, a palestra flui, porque a pessoa tem muito conhecimento daquele assunto. Então, para ela, aquilo é natural. Então, ela não tem medo, não tem receio, tem confiança. Então, acho que a Você, leitura e a escrita ajudam nesse sentido. você falou do Saramago também, e ele disse certa vez o seguinte: na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros, é muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção. Então, quando você está escrevendo nesse processo, que você falou já, do livro que traz esse pé na cidadania, impulsiona as pessoas a pensarem, como é que você vê o resultado disso nas pessoas? Que feedback você recebe? E a partir daí, o que é que você faz com esse feedback quando as pessoas são tocadas pela sua escrita? A gente recebe feedback de várias formas, né? Às vezes o feedback vem antes da pessoa ler o seu livro, né? Ela compra e fala, eu quero com dedicatória, hein? Então, já antes de ler, você já... E aí, se você não esquece... Eu já esqueci uma vez. Mandei o livro para a Ah, pessoa sem dedicatória, ficou pé da vida. Mas é um feedback, é uma retroalimentação, né? Você escreve para ser lido e não são todos que dão feedback. Às vezes a pessoa adorou o seu livro, mas ela nem pensa em dar o feedback. Inclusive, essa é uma questão que eu procuro, todo mundo que comenta, eu procuro responder e tal. E aí eu fico pensando nesse... Eu como leitor, eu já escrevi para... Já tentei me comunicar com tantos escritores famosos e não consegui, não tive o menor feedback. Você fica frustrado, né? Mas ao mesmo tempo,
eu sei que se um dia eu crescer, se eu virar um, um best-seller, que é bem difícil, mas enfim, vai ser difícil dar atenção para todo mundo. Essa é uma parte triste da história, Aham. porque você parece que você fica no outro patamar e essa distância não é muito legal. O legal é você estar em contato com as pessoas, né? Você ter esse feedback, você vai em feiras literárias, você vê as pessoas, né? Você assina um livro ali na hora, você conversa com a pessoa, você conta um pouquinho da história e tira foto com a pessoa. Então isso é legal, esse feedback. Você vê as crianças, né? Você vai em feira literária em bairros mais pobres, em outras cidades menores, que não tem tantos eventos literários, você vê a criançada ali, feliz da vida com aquela novidade, com aquele monte de livros, super interessada, né? Então, poxa, não precisa nem conversar com ela, só de você ver aquilo já te alimenta, né? Então, esse feedback É, é o melhor. Que você crescendo, você acaba perdendo nesse contato. Isso é triste. Você uma ganha das coisas que potência, você você ganha, fala. né? Ganha potência, ganha voz, mas perde por outro lado, né? Nada é perfeito. Sim, sim. Quanto a essa história de você ser famoso e você começar a ser um best-seller, bom financeiramente, porém você perde muito no contato humano. Especialmente porque você começa a precisar de assessores. E os assessores, muitas vezes, eles têm em mente a proteção de quem ele está assessorando. E essa proteção que é necessária, mas ela vai cortar muitas experiências boas que poderiam se transformar em excelentes histórias, em grandes amizades, enfim. É uma das coisas ruins que acontecem, né? Mas uma das coisas que você fala também nos seus processos é de financiamento coletivo. Que vantagens tem o financiamento coletivo e também que desvantagem, como é que se faz para fazer esse financiamento? Tem que ter um Uh, grupo de leitores, de autores, aliás, para se filiar? não, você tem que ter um bom produto, né? Um livro é um produto, você tem que ter uma boa história, você tem... É bom, a vantagem é que você pode conseguir arrecadar aquele dinheiro que você não tem, que você precisa para publicar o seu livro. Para isso você precisa ter boa história, você vai ter que ter um trabalho, não adianta colocar só ali na plataforma e pronto, coloquei meu livro lá, agora é só esperar. Não, você vai ter que fazer toda essa coisa que a gente falou, que eu tinha aprendido 5 ou 10% de divulgação, você vai ter que dar a cara a tapa, você vai ter que encher o saco dos seus amigos, da sua lista de e-mail, do pessoal do seu serviço, da família, vai ter que divulgar isso em tudo quanto é rede social, você vai ter que virar um funcionário de si mesmo para falar, ó, tem uma plataforma ali, colabora se você puder, não sei o quê, tá. Agora, nessas plataformas, o que funciona muito assim é quando você tem uma causa, né? Você faz alguma coisa, algum produto que vai ajudar a reflorestar a Amazônia, a acabar com os incêndios, ou ajudar as pessoas que moram em situação de risco. Então, quando você tem uma boa causa, LGBT, indígena, alguma coisa assim, o pessoal se identifica mais e tende a colaborar mais. Então, você consegue atingir a sua meta. Se você tiver só uma história de zumbi, mais uma história de zumbi, não sei se você vai atingir sua meta. Então pense em fazer algo de qualidade, não é escrever uma historinha qualquer e que tenha um porquê, né? Não é escrever por escrever. Acho que tem que ter algo mais, né?
que, por exemplo, é o Inácio. O Inácio é um dos muitos milhares ou milhões de garotos brasileiros que moram na periferia, que queria ser professor, que queria melhorar a vida do pessoal do bairro, melhorar a qualidade do bairro dele, né? Então já tem essa pegadinha um pouco mais social, então tem mais possibilidade de você conseguir atingir a sua meta. Sim. Então acho que é por aí. Uma das coisas também que as pessoas falam muito é a questão da imagem do autor. Por que é tão importante essa construção da imagem do autor? Porque você faz parte do seu produto, né? Se você tem que conhecer o seu público, saber para quem. Por isso que até há pouco tempo atrás eu estava criando um avatar, porque uma das coisas que eu estava tentando descobrir, eu estava escrevendo, estava postando as coisas, estava divulgando as coisas, mas não sabia para quem. Então você tem que conhecer. Aí eu descobri que a maioria é mulher, mora com a família, tem entre, sei lá, 25 e 45 anos. Então você, conhecendo para quem você está escrevendo, você consegue trabalhar essa sua imagem e as coisas que você divulga e as coisas que você escreve, se você está escrevendo na linguagem certa e até o seu comportamento para o público que te consome. Então você escreve para criança, você não pode sair falando palavrão, falando bobagem. Você escreve para mulheres, o comportamento é você, dependendo do público que você está escrevendo, você tem que evitar certas coisas, certas situações, certas palavras. Você tem que se adaptar ao seu leitor também, né? Então é importante essa construção da imagem, a sua divulgação, trabalhar direitinho os posts. Às vezes você não consegue, né? Você precisa, de preferência, fotos bacanas, que nem eu faço tudo, então às vezes você não consegue fazer tudo do jeito que você gostaria, né? Às vezes você tem escreve um texto super bacana, você quer postar naquele momento, então você coloca de um jeito que não é o ideal. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua imagem, com as coisas que você divulga, com as coisas que você fala. Aí você falou do agente, né? Do agente que cuida do seu trabalho. Às vezes isso pode ser tem um lado ruim também, porque às vezes ele pode pasteurizar o seu trabalho, tentar deixar o seu trabalho igual às coisas que vendem. Sim. Que não é algo que eu gostaria. Eu quero. Você quer ser. O seu diferencial é a sua personalidade. Então você tem que trabalhar isso também. Você tem que escrever aquilo que você quer escrever na sua linha, do jeito que você gosta de escrever, criar o seu estilo de escrita. Então tudo isso faz parte da formação da sua imagem também. Meu querido, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Desde já agradeço muitíssimo sua disponibilidade. Sim, mas calma, esse é o primeiro momento, teremos outros lá na frente. E para a gente, eu só tenho umas duas questõezinhas que são mais pessoais. Você tem algum livro de cabeceira? Você gosta de um determinado livro e diz, não, esse livro para mim é minha referência. E também existe algum CD, algum trabalho em música que te inspira para escrever? Livro de cabeceira, acho que eu não tenho. Acho que é um livro que eu estou lendo assim, né, na hora. Porque as pessoas mudam, então um livro que seria de cabeceira aos 18 anos, hoje não faz mais sentido, né? Você pega o mesmo livro para ler, você fala, nossa, era esse livro que eu gostava, não gosto mais. Mas tem um livro em especial que eu preciso voltar a ler, que chama Maestria. Você conhece? Não. Robert Greene. É um livro que eu não li a última página, porque o livro era tão bom que eu falei, esse livro não pode acabar, então não vou ler a última página. Não li, até hoje.
É um livro que fala sobre poder, mas não tem a ver com bruxaria, não tem a ver com feitiço, com mágica. É o poder que você adquire quando você está muito focado e quando você acredita muito naquilo que você está fazendo. Então, você tem um poder de persuasão, porque você acredita tanto naquilo. Quando eu falo disso para você, você compra a minha ideia mais facilmente, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu estou focado, eu sei que vai dar certo. Então, quando eu converso com você, você fala, nossa, que legal, vou te ajudar, não sei o quê. Então, você ganha esse poder, que não é um poder sobrenatural. Sim. É o poder de você acreditar, e as pessoas passam a acreditar também junto com você, e essa coisa vai crescendo e você consegue realizar aquilo que você estava pretendendo, porque você simplesmente acredita e tem certeza que vai dar certo. É o poder do foco, poder de acreditar. E eu preciso voltar a ler esse livro, Maestria. Pois Muito é, bom. fiquei curioso para lê-lo. Leia, leia, leia. No começo do livro é só tapa na cara que você recebe assim. Muito bom. Mas E... confesso que, ansioso como sou, Oi? não vou deixar de ler a última página. Vou ler. Pois é, a próxima vez que eu ler, eu vou ler. Vou ler pela primeira vez a última parte. Quanto a CD, assim, você diz alguma coisa para me inspirar a escrever? Algum som, alguma Sim, música? existe alguma música que gostes, seja aquela música que te ajuda a escrever? Em matéria de música, como eu já quis ser música, eu gosto de tudo, né? Desde rock, pop, blues, salsa, música. Essa semana eu estava escutando música afro, música clássica, reggae, ouço de tudo. Mas para escrever, eu não posso escrever com letras que sejam em português, porque aí bagunça a minha mente aqui, porque aí eu sei o que o cara está cantando e eu estou querendo escrever outra coisa ao mesmo tempo, então confunde a minha mente. Então tem que ser alguma coisa mais leve, mais instrumental, pode ser um jazz, mas muitas vezes eu coloco, sabe o que? Eu vou no YouTube e coloco white noise, ruído branco, que é só um chiado. Não sai disso. Isso corta qualquer interferência externa. Isso te dá um poder de concentração muito grande. Você fica absolutamente focado. Quando você vai ver, já o mundo sumiu. Tá só você e a escrita, mais nada. White noise. É só um chiado. É uma dica. Pode funcionar para vocês ou não. Para mim funciona. Mas é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu querido, por trazer tanta informação boa e interessante, e seja essa a primeira de muitas. Se depende de mim, tudo bem. Eu que agradeço o convite. Às vezes eu sei as coisas, estão super bem formuladas na minha cabeça, às vezes eu não consigo transmitir. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí que tenha colaborado aí com a sua live, com o pessoal que está assistindo aí. Obrigado pela todo mundo aí que assistiu. Obrigado a você. Aldonês. É isso aí. Qual a origem do seu nome? Agora é eu que estou perguntando. Eu acredito que é misturado. Mistura, né? Vem do hebraico, vem do Adonai, vem do grego Adonis, e também Pode de ser, né? uma. Há uma variação e uma mistura muito grande nesse nome. Legal, legal. Então, brigadão aí pelo espaço, hein? Sim, sempre, o espaço é nosso. Você se incomoda de ficar para a gente encerrar? Tudo bem. Eu posso só falar de novo aqui do meu Instagram, vocês seguem aí. Sim, Tem o sim, meu por canal. favor. Por favor. Meu canal do YouTube é Ângelo Asson. Tô bolando aí umas novidades. É isso. E eu tenho tudo que eu tenho impresso e digital. Para todos os gostos. É isso aí. Então, tô Então, aí. obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, todas e todos que participaram, enviando corações, observações, boa noite. Nem sempre a gente consegue ler as observações, principalmente quando entram duas pessoas ao mesmo tempo que sobe o É, comentário. Mas pois é.
Esse nosso bate-papo estará disponível daqui a pouco no IGVT, no YouTube e em algumas plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigado, meu querido. Uma excelente noite a todos e todas. E a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Boa noite, Valeu, Ângelo. pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau. Bye, bye. Até breve. Até mais.